né? Bem no eixo visual isso aqui. Aqui não tem mais como implantar anel, adaptar lente, qualquer coisa que você faça, com isso aqui no eixo visual a visão é baixa. Você tem que tirar essa cicatriz. E essa cicatriz está no estroma. O endotélio dele está saudável. Então a gente pode fazer o lamelar anterior profundo para reabilitar esse paciente. Então não existe uma regra, mas é só importante ter esse conceito para saber como, né, agir no pós-operatório. E o ideal é que o estímulo seja retirado, né? Senão vai ficar voltando o neovaso. Às vezes você tem que repetir o Avastin se tiver ainda com estímulo de vascularização. Perfeito. Tá. A gente tem algumas perguntas aqui, Nicolas. Uma é sobre sutura. Acho que já aborda de uma forma geral o penetrante, acho que talvez o lamelar anterior. Também, tu costuma tirar todas as suturas? E quando tu inicia e se tu tira, quando é que tu tira todas elas? Sim, isso é super controverso, né? E eu acho que cada serviço aí faz de uma maneira. O que a gente faz? A gente só vai retirar a sutura se tiver frouxo, tem que tirar na hora, independente do tempo de pós-operatório. Ponto frouxo é igual a infecção e vascularização. Então, tá frouxo, não tá fazendo mais efeito nenhum, só pode dar complicação. Então, tira. Afrouxou, tira. Agora, a retirada, de acordo com o astigmatismo, a gente começa com 3 a 4 meses. Se for um astigmatismo mais alto, se for um astigmatismo mais baixo, a gente vai deixando para 6 meses, 9 meses, dependendo de como está a qualidade visual do paciente. Então, assim, por exemplo, deu 3, 4 meses de pós-operatório. O paciente com astigmatismo baixo e boa visão com refração, eu passo óculos. Ou, de repente, até adaptar a lente se ele tiver uma anisometropia. E deixa ele com todos os pontos e reabilita ele. Mas daí eu explico para ele que em algum momento a gente vai ter que tirar os pontos. Por quê? Tem gente que não tira nunca, que deixa lá. Mas a gente prefere tirar quando o ponto começa a sofrer hidrólise. E isso varia de acordo com cada paciente, de inflamação pós-operatória também, mas em torno de um ano e meio a 2, o ponto ele começa a ficar mais fininho. Né? Você vai vendo que ele vai ficando mais fino, que é o que a gente chama de hidrólise. E se os pontos começarem a sofrer muita hidrólise, é quando eles começam a estourar. E se ele começar a estourar e você não está acompanhando o paciente tão de perto, porque já passou um ano e meio do pós-operatório, esse ponto estourado tem mais risco de infecção, de vascularização, e uma hora ele vai começar a perder o efeito e vai induzir esse astigmatismo. Então, quando começa a sofrer hidrólise, a gente prefere tirar para evitar essas complicações. Principalmente porque a gente tem muito paciente de fora do estado, de outros lugares do país, e eles acabam perdendo acompanhamento depois de um ano e meio. Né? Então, imagina um paciente super longe, né, e começa a estourar ponto, vascularizar, infecção, né? Então a gente não quer isso. Então a gente deixa os pontos até começar a sofrer hidrólise, e quando começa a sofrer hidrólise a gente vai tirando esses pontos de uma forma seletiva para evitar aumentar muito o astigmatismo. A gente explica para o paciente, né, ó, vamos tirar os pontos para evitar que eles comecem a estourar, sofrer hidrólise e com isso poder infeccionar e vascularizar. Vai piorar o teu grau provavelmente, mas depois a gente corrige. Né? Mas o importante é realmente evitar essas complicações. E então, tem alguma dica, Nicolas, quando a gente vai tirar aquele pontinho que fica aquele cotoco só para fora ali, que só faz a deixar o epitélio do lado de fora, como é que tu resolve quando chega numa situação feita essa? Existe alguma coisa, algum YAG laser, que às vezes o pessoal do glaucoma tira ponto com YAG, né? Dá um tiro de YAG, alguma coisa nesse sentido. Sim. Na verdade, assim, se você der um tiro, um pedaço da sutura vai acabar ficando lá dentro ainda, né? Por mais que você consiga dar um tiro para fechar o epitélio, um pedaço fica, né? Então, às vezes, o que a gente faz é levar na pequena cirurgia mesmo. Daí você dá uma desepitelizada, abre um pouquinho ali aquele estroma só na entradinha e puxa com uma pinça. Né? Daí aquilo ali cicatriza e fecha. Né? Porque eu sempre tento tirar a sutura inteira sempre que possível. Né? Para evitar hidrólise, que pode aumentar o risco de inflamação, vascularização. Perfeito. Vamos embora. Vamos seguir, que aí a gente vai continuando com as perguntas mais adiante. Quem tiver pergunta pode ir fazendo aí no chat e depois no final a gente complementa. Perfeito. Bom, falar um pouquinho então agora das ceratoplastias lamelares. Então a gente tem lamelar anterior, que tem o transplante lamelar anterior superficial e profundo, e os endoteliais. Então o lamelar anterior profundo é quando a gente transplanta de 80 a 90% da espessura corneana. É o DALC, né? Do inglês aí, o lamelar anterior profundo. A gente indica quando tem alterações estromais de espessura, curvatura e ou transparência. A principal indicação é ceratocone, né? A principal indicação.
Paciente com ceratocone, endotélio saudável, você quer manter o endotélio dele, né? Então, você pode indicar em qualquer dessas alterações, desde que tenha boa função endotelial. Antigamente, a gente falava em ter uma membrana de DCM íntegra, né? Então, o paciente que tinha uma cicatriz de hidrópsia, a gente fazia penetrante. Hoje, se o paciente tiver uma cicatriz de hidrópsia que não tiver no eixo visual, e se ele tiver uma boa função endotelial, a gente mantém DALK mesmo com a cicatriz de hidrópsia. Esse é um caso clássico, né? Paciente com ceratocone, né? Bem no eixo visual isso aqui. Aqui não tem mais como implantar anel, adaptar lente, qualquer coisa que você faça, com isso aqui no eixo visual a visão é baixa. Você tem que tirar essa cicatriz. E essa cicatriz está no estroma. O endotélio dele está saudável. Então a gente pode fazer o lamelar anterior profundo para reabilitar esse paciente. De vantagens em relação ao penetrante é porque é uma cirurgia menos invasiva, que não fica a céu aberto, bem menos rejeição, né? Porque você não tem rejeição endotelial, o endotélio é do paciente, né? E o índice de rejeição epitelial ou estromal é de 1 a 2%, e que não leva à falência de enxerto na maioria das vezes. Além disso, você não tem uma perda endotelial tão grande como no penetrante, então você tem uma sobrevida maior do DALK em relação ao penetrante, muito menos risco de perda vítrea, hemorragia expulsiva ou alguma coisa assim, porque você não está trabalhando a céu aberto. Você vai usar bem menos corticoide no pós-operatório, então menos risco de glaucoma e catarata secundária ao uso de corticoide. É um olho mais resistente a trauma, só que, claro, tecnicamente mais difícil, tem que dissecar uma interface, e se a interface não ficar bem dissecada ou tiver algum problema, o resultado visual pode ser inferior, né? Então, também tem que cuidar com isso. Aqui, então, do histórico do DALK, né? Imagina, antes de 1900 já fizeram DALK em cachorro, né? Só que realmente só começou a fazer em humanos, né? Só começou a ter mais adeptos, né? Dos especialistas em córnea em 84, quando Eduardo Artila realmente começou a utilizar AR para dissecção profunda. Mesmo assim, na época era muito alto o índice de perfuração e muitos iam ainda para penetrante. Em 99, a primeira publicação de lamelar anterior profundo com baixo índice de conversão para penetrante foi do Melis, né? Imagina o Melis, o mesmo que descreveu quase tudo de endotelial. Ele tem uma técnica fantástica, que é uma técnica manual, sem injetar bolha de ar, que você usa ADCM como um reflexo em espelho. Então, você coloca uma bolha de ar na câmara anterior e com essas espátulas você consegue ver a distância que você está dissecando da DCM, para saber se você está deixando muito estroma residual ou não, né? Então, essa técnica é fantástica para quando você quer dissecar manualmente, né? Às vezes tem uma cicatriz de hidrópsia muito grande, que se você injetar a bolha pode rasgar tudo. Essa é a minha técnica de eleição para dissecção manual. Ela é muito controlada, porque você está vendo onde está a DCM. Né? Então, nesse estudo de 99, o Melis mostrou uma profundidade média de dissecção de 95%. Né? Então, realmente, ele deixa bem profundo. Né? Olha aqui, aqui ele dissecou na DCM, né? Como se fosse um Big Bubble aqui, praticamente. Né? Então, é possível, realmente, com essa técnica, conseguir dissecar bem profundo mesmo. E em 2002 foi descrito pelo Emer a técnica do Big Bubble, que é o que a gente usa hoje em dia, o que a grande maioria usa de técnica, algumas modificações, né? Tem várias modificações da técnica. E ele descreveu como uma técnica rápida, segura e mais fácil, com injeção de ar profunda, forma uma bolha de ar grande entre a DCM e o estroma profundo. Hoje a gente sabe que, na verdade, a bolha de ar ela se forma na maioria das vezes entre a camada pré-DCM ou a DUA, né? Então essa é uma bolha tipo 1, eu vou explicar melhor, mas a bolha tipo 1 é a que tem as bordas mais esbranquiçadas, começa a formar no centro, é essa bolha que a gente quer que engloba a DUA junto e fica mais resistente, com menos risco de perfurar, que é essa daqui. Então a ideia é você retirar todo o estroma residual para expor a DCM ou a pré-DCM, e o resto da cirurgia é igual um penetrante, né? Você continua igual um penetrante. Esse é